grande momento é que nós não iremos aprender nada de Jesus. Jesus diz: venham a mim. Vocês vieram no acampamento. Quem está em casa é chamado não hoje, não só sexta-feira agora, que é dia do Sagrado Coração de Jesus, mas a vida inteira. Mas eu digo, consagre o mês de junho a um exercício de ir ao Senhor. Veja, ir ao Senhor, o movimento de sair de onde estamos e ir próximo de, é um movimento de dinamicidade, requer uma atitude de caminho, de busca. Vinde a mim, é um convite. Significa, primeiro, você tomar consciência: meu fardo está pesado. Você consegue entender esse texto? Vinde a mim todos vós que estão cansados de carregar o peso do fardo. O que você entende preso desse fardo? Qual é a interpretação que você dá? É lindo perceber no documento do coração de Jesus, que significa que o coração do Cristo, que Jesus pode aliviar o meu fardo. Que fardo? O fardo do pecado. Eu vos aliviarei desse fardo. Entendam que não se conhece sem ir, e não se trata de um conhecimento intelectual, um conhecimento de estudo, é um conhecimento existencial, espiritual do Senhor. E esse fardo significa o pecado que não dá paz. Gente, nós pensamos que o pecado não existe. O pecado existe. Eu fico impressionado que os noticiários agora recentemente botaram manchete: o Papa peca. Piada, né? Porque o Papa teve coragem de dizer, agora, não foi numa grande locução, foi celebrando numa capela particular: todos pecam. O Papa peca e eu peco muito, Papa Francisco. Só podia. Mas como se fosse grande a novidade, que aquele que não admite cometer pecado já comete pecado. Não sei por que a mídia ficou tão interessada nessa frase do Papa, se isso todo mundo sabe, que somos pecadores, e o Senhor se propõe a nos aliviar do fardo do nosso pecado, porque, gente, o pecado pesa, o pecado esgota, o pecado cansa. Uma vida de pecado é uma vida cansada. O estado da graça dá alegria, o estado da graça nos entusiasma, o estado de graça, uma confissão nos alivia um fardo tremendo, o fardo existencial. Você percebe que o fardo do pecado nos faz viver sob a vontade dos nossos desejos. Isso escraviza, isso cansa. Você pode ver uma pessoa que ela está carregando um pecado. Você pode perceber, geralmente ela é triste, perde a paz interior, ela perde a vontade de viver. O pecado destrói, corrói a graça de Deus em nós. Quando Jesus diz: venham a mim e eu vos aliviarei do fardo, é desse fardo que ele está falando. É impressionante nós percebermos esse Jesus que alivia fardos. Será que você lembra quando Jesus estava na casa de Simão o fariseu? Eu não terei tempo de ler, eu tenho agora 1 hora de palestra, um pouco menos, depois tem uma segunda de 1 hora, então eu li esse primeiro texto, mas deixo para você ler em casa. Lucas capítulo 7, 36 e 50, eu só cito. Aquela mulher que foi na casa de Simão o fariseu, chorou,
enxugou os pés de Jesus com o cabelo, e nosso Senhor lhe tirou um grande fardo, um grande fardo. Lucas capítulo 7, 36, 50. Jesus que tira o nosso fardo, vinde a mim, e eu não deixarei o fardo que você carrega. Quantas vezes na confissão, quantas vezes eu como sacerdote vejo as pessoas trazerem o fardo de uma vida degradada, o fardo que às vezes a pessoa, você e eu, não percebemos que carregamos, e quando nós passamos pela reconciliação, você sai leve, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de recomeço. E eu fiquei impressionado, aquele presidiário, aquela presidiária de Londrina, ex-presidiária, dizendo: padre, eu estava na cadeia injustamente, e eu travei, eu confesso para você, eu travei, ao vivo, programa ao vivo é isso. Ela começou a contar, foi e provada a inocência, injustamente por causa do nome, de um apelido, foi presa. Acompanharam? Quem levanta a mão? Eu travei, eu segurei, comecei a chorar e não tinha resposta, e ela dizendo: eu estava na cela, e eu escutava o radinho, e aquilo me aliviava. Eu vos aliviarei. Se tem alguém que nos alivia nas nossas tribulações, é Jesus. Quem nos alivia o fardo da vida é Jesus. Venham a mim, venham cansados, abatidos, eu aliviarei. Por isso é maravilhoso perceber que Jesus viveu isso. Quando ele aliviava o fardo dos pecadores, não teve pecador. E eu citei a mulher, a Maria, na casa do fariseu, aquela adúltera, que eu quero citar o segundo texto. É apaixonante. Jesus na pecadora pública, João capítulo 1, versículo 11. Sendo bem sincero, organizadores, daria para falar o dia inteiro desse fardo aliviado de Jesus. Dá um retiro, porque é um fardo muito existencial, um fardo que é como um câncer. Se nós soubéssemos o que o pecado destrói em nós, se nós conseguíssemos perceber, quando o Papa diz que estamos perdendo a noção do pecado, quando a teologia vem nos falar do pecado, não é para nos reprimir, é para nos libertar, é para dar uma chance, é para nos dar ares novos. Eu não estou aqui para enfatizar o pecado, mas a graça. Mas quando Jesus diz: eu vos alivio do seu fardo, é o fardo das nossas fragilidades, é o fardo da nossa pequenez, é o fardo das nossas misérias, é o fardo das nossas tribulações. Jesus alivia? Alivia. Jesus nos sustenta? Sustenta. E não teve pecador que saiu da presença de Jesus, que chegou diante dele arrependido, não o fariseu, não aquela cambada de hipócrita, mas quem realmente chegou arrependido, não teve coração de Jesus que deixasse de acolher todos e cada um. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor